Os conhecimentos prévios necessários para a gente começar essa aula é lembrar do referencial. Então, se um objeto vai estar, se um corpo vai estar em movimento ou em repouso, né, depende do referencial adotado. Um exemplo que a gente já conversou é, no caso, uma pessoa dentro do ônibus. Se ela estiver ali sentada dentro do ônibus, em relação ao ônibus, ela está em repouso. Mas, se o ônibus em movimento em relação à rua, essa pessoa está em movimento. Uma outra pessoa que dentro do ônibus esteja caminhando, de repente, da frente para trás do ônibus, ela também está em movimento nessa outra referência. O corpo que esteja em movimento, ele possui, então, uma velocidade, que é a taxa em que a posição daquele corpo muda com o tempo. Okay? E, por último, a aceleração. A aceleração é o quanto que a velocidade pode variar. Então, um corpo em repouso até ele atingir uma determinada velocidade, isso é o efeito de uma aceleração. Uma aceleração ela é um possível efeito da ação de uma força. Força vai ser definida como interação entre dois corpos, a qual pode resultar em equilíbrio, mudança de velocidade ou deformação. Por exemplo, vamos dizer, uma folha de papel aqui, eu estou mantendo ela segura, né, no ar, ela está em equilíbrio. Existe uma força que a gente vai conhecer como gravidade. Essa força está puxando ela para baixo, eu estou fazendo força para cima e o efeito é que ela fica parada em equilíbrio. Uma outra ação que pode resultar de uma força é a deformação. Eu aplico uma força e ela se deforma. Okay? E, por último, é que uma força pode causar uma variação na velocidade de um corpo. Se eu aplicar, ele está aqui parado, mas se eu aplicar uma força, ela ganha uma velocidade e move-se para frente. Outro aspecto interessante das forças, que é legal a gente ressaltar, é que as forças podem ser de contato ou forças de campo. Forças de contato elas são mais fáceis da gente entender, que elas vão aparecer no ponto de contato entre os corpos. Tá? Então, no caso, voltando aqui, quando eu dou o peteleco na bolinha de papel, essa força é aplicada exatamente no ponto em que meu dedo encontra a bolinha de papel. Por outro lado, uma força de campo é uma força que não precisa que os dois corpos estejam em contato. Por exemplo, a ação de um ímã sobre um metal ou a força eletrostática. A outra que a gente acabou de mencionar, que é a força da gravidade. A gravidade não tem nenhuma mãozinha da gravidade vindo pegar o papel aqui e fazer com que ele caia. Age à distância de uma forma atrativa entre os dois corpos. Independente dessas características, as forças são descritas pelas leis de Newton. As leis de Newton estão dentro do conteúdo de física, fazem parte das ciências naturais. Não é que o Newton ficou num porão pensando em como tornar a vida do estudante do ensino médio um inferno. Na verdade, vão derivar da observação que Newton fez de como os corpos se moviam, caíam, colidiam e, baseado daí, estudando cientistas que vieram antes, tá? Cientistas gregos, Galileu, Kepler, Copérnico, ele cria uma série de hipóteses e modelos, tá? Que explicavam esses movimentos. E esse conjunto de hipóteses e modelos são chamados de leis de Newton. As leis de Newton têm esse nome porque foram formuladas por Sir Isaac Newton, que nasceu em 1643, no dia de Natal, e morreu em 1727. Newton escreveu um livro, tá, chamado Filosofia Naturalis Principia Mathematica. Ele é considerado um dos livros mais importantes da história, a primeira edição dele em 1687. Nesse livro ele vai trazer toda uma descrição de como as forças atuam, a força da gravidade e movimentos dos corpos celestes. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. O princípio da inércia é que se a soma das forças que agem sobre um corpo é nula, um objeto que está em repouso, ele ficará em repouso. Isso é fácil da gente entender. Um objeto que está em repouso, se no referencial que nós estamos considerando, a soma das forças é zero, ele fica em repouso. Por outro lado, a segunda parte diz que se um objeto está em movimento retilíneo uniforme, ele não vai mudar a sua velocidade, caso a soma das forças que agem sobre o corpo seja nula. Então, na ausência de uma força resultante, um objeto que está se movendo em linha reta, ele vai permanecer em linha reta. A gente vai voltar nisso mais para frente. A segunda lei de Newton também é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Caso a resultante das forças não seja nula, quando ela é nula a gente já falou do princípio da inércia, quando a resultante não é nula, a aceleração que o objeto adquire vai ser inversamente proporcional à massa do objeto e tem a mesma direção e sentido da força. Isso é descrito matematicamente como F igual a m vezes A,
ou força é igual a massa vezes a aceleração. Como que a gente pode pensar nisso agora? É que o quê? Quanto maior a força que eu estiver aplicando sobre um objeto, né, maior vai ser a aceleração que esse objeto adquire, né, sobre a mesma massa. Por outro lado, se eu tiver objetos de massas maiores, para uma mesma força, a aceleração vai ser menor. Então, para uma mesma força, objetos de massa maior, quanto maior a massa do objeto, menor é a aceleração que ele adquire. Por último, a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Quando um objeto A exerce uma força em um objeto B, B vai exercer em A uma força de igual intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. A e B, dois patinadores de mãozinhas dadas, como a figura aqui. E A faz uma força sobre B, mesmo que B não tente empurrar A de volta, não esteja efetivamente fazendo uma força, ambos serão empurrados em direções opostas, porque se A faz uma força sobre B, B exerce a mesma força sobre A na mesma direção e no sentido contrário. Então, B iria aqui para a direita, A iria para a esquerda. Uma coisa muito bacana que Newton falou, e eu acho uma das frases mais bonitas na ciência, é: se pude ver mais longe foi porque me ergui nos ombros de gigantes. Newton, ele reconhece que se ele conseguiu formular hipóteses melhores, foi graças aos cientistas que vieram antes dele, aos trabalhos dos cientistas que o antecederam. Entre as forças, uma das mais importantes, e eu vou começar descrevendo ela para a gente poder trabalhar nos exemplos a seguir, é a gravidade. A gravidade, ela vai ser responsável pela força-peso. Todo mundo experimenta a gravidade o tempo inteiro na Terra. Nós somos atraídos para a Terra e é por isso que ninguém descola do planeta e sai caindo para cima, né? A gravidade é uma força de campo, no sentido de que não precisa ter contato, né, nosso com a Terra para sermos atraídos. Todos os corpos que possuem massa, eles vão estar exercendo gravidade em todos os outros corpos que possuem massa e estão ao seu redor, né? Acontece que essa força ela é muito pequena, intensidade muito pequena, e então precisa de corpos de massa muito grande para ela ser detectável, ser significativa. A gravidade é proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto mais distante um corpo estiver, dois corpos estiverem, menor vai ser a força da gravidade entre eles, tá? E quanto maior a massa dos corpos, mais intensa a gravidade entre eles. Por que eu quis começar com ela? E aí vamos começar com uma pergunta. Dois corpos de massa diferentes, mas soltos de uma mesma altura, qual chega primeiro no chão? Eu vou colocar um vídeo para vocês, vou deixar rolar inteiro e depois a gente volta a discutir isso. O que podemos observar, então? Primeira coisa, vamos falar, lembra, uma força pode equilibrar. A massa da folha é menor do que a massa do livro. Então, a força-peso do livro vai ser maior do que a força-peso da folha sozinha. Consequentemente, eu vou precisar de uma força maior para manter o livro parado do que a folha parada. A soma dessas duas forças é nula, tanto no livro quanto na folha, e os corpos ficam em repouso, nesse referencial que a gente está usando. Isso, lembrando, é o que a gente chamou de inércia. A primeira parte lá da inércia é: se a soma das forças é nula, um corpo que está parado continua parado. A mesma coisa acontece quando a folha de papel está amassada, tá? A massa do papel não mudou. A bolinha agora é a única coisa que mudou o seu formato, tá? Então, as mesmas forças que eu falei para a folha de papel valem para a bolinha. No momento em que eu abro a mão e deixo as duas caírem, tá? A força que eu estava fazendo e mantinha isso equilibrado, o livro e a folha e a bolinha de papel equilibrados, somem. Ambos vão começar a acelerar em direção ao chão.
Acontece que, então vamos lá, e a gente já viu, a força-peso do livro é maior que a força-peso da folha, ou da bolinha de papel. Entretanto, F igual a ma. A massa do livro ela é maior do que a massa da bolinha. Ela precisa de uma força maior para ter a mesma aceleração. E nesse caso, a aceleração dos dois é proporcionalmente igual e vão chegar no chão ao mesmo tempo, que é o que a gente viu acontecer. E estamos mostrando um exemplo do princípio fundamental da dinâmica. E ainda na ideia de que a força pode mudar uma velocidade, né, a gente falando do princípio fundamental da dinâmica, o que aconteceu de diferente, o que aconteceu diferente quando eu tinha a folha aberta e não na forma de uma bolinha. Tá? Novamente, elas estavam equilibradas. Acontece que a hora que eu abri a mão e deixei os dois cair, entra em jogo uma outra força que a gente não mencionou aqui. Tá? Essa força é a resistência do ar. A resistência do ar é uma força que ela é proporcional à área e à velocidade do objeto. Como ela é proporcional à área, a folha de papel, estando esticada, ela tem uma área muito maior do que a bolinha de papel. E a resistência do ar para a folha de papel aberta, ela se torna significativa para diminuir a força peso da folha. E tendo então, como ela é significativa, a força peso da folha menos a força de resistência do ar, ela se torna menor o suficiente para que a aceleração da folhinha seja menor do que a aceleração do livro. Né? E ela vai chegar depois ao chão. Então, ela chega depois ao chão devido à resistência do ar. No caso ali que eu falei da bolinha de papel, não tinha resistência do ar? Tinha. Só que acontece, lembra, uma força proporcional à área. A bolinha amassada, essa força é muito pequena. E ela se torna tão desprezível quanto a força e a resistência do ar foi para o livro. Tá? E os dois acabam chegando, né, ao mesmo tempo. Elas praticamente, para essa distância que nós estamos considerando, elas podem ser praticamente ignoradas. A gente pode olhar agora em um pouquinho mais detalhes o que acontece com gravidade e resistência do ar. Situação aqui inicial, onde um paraquedista está se preparando para saltar. No referencial do avião, a força da gravidade, que estaria puxando a paraquedista para baixo, é equilibrada pela força, né, do assoalho do avião. Então tem uma força aqui de resistência do assoalho que impede que esse paraquedista caia. Essas forças se equilibram, a soma delas é zero e, portanto, ele está numa situação de repouso, tendo o avião como referencial. A partir do momento em que o paraquedista pular, o que vai acontecer? Não existe mais a força do assoalho do avião. Então, a gravidade vai puxar a paraquedista para baixo, fazendo com que a velocidade dela aumente. Aqui uma força de resistência do ar, e força de resistência do ar é proporcional à área e proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, maior é essa força. Então, essa força vai aumentando com a velocidade até se tornar igual à força-peso. A partir desse momento, o paraquedista, a força-peso é igual à força de resistência do ar, portanto, a velocidade não aumenta mais. Aqui a gente tem o exemplo daquela segunda parte que eu falava da lei da inércia. A soma das forças sobre o paraquedista é zero. Um corpo que esteja se movendo em linha reta, velocidade uniforme, no caso o paraquedista caindo, está em linha reta para baixo, a velocidade dele não aumenta mais a partir daquele momento. No momento em que ele acionar o paraquedas, o que vai acontecer? A área aumenta muito a força de resistência do ar. A força de resistência do ar, então, vai começar a diminuir a velocidade dele. Ele ganha uma aceleração, vamos dizer, negativa, reduzindo a velocidade dele em relação ao chão. Conforme a velocidade diminui, lembra, a força de resistência do ar é proporcional à velocidade. A velocidade diminuindo, a força de resistência do ar diminui também, diminuindo até se tornar igual à força peso, e novamente ele não vai acelerar mais, ele volta a cair agora numa nova velocidade, no caso aqui 5 metros por segundo, até chegar ao chão. E na ausência de resistência do ar? Galileu já tinha feito hipóteses de que na ausência de resistência do ar, os dois objetos cairiam iguais. Tanto se eu usasse uma folha aberta e o livro, ou no caso ele fez esse exercício teórico
pensando na queda de um martelo e uma pluma. Os astronautas da Apollo 15, quando eles tiveram a oportunidade de ir para a Lua, onde a atmosfera é muito rala, assim, praticamente não existente, a resistência do ar, consequentemente, é muito baixa, eles fizeram o teste exatamente usando um martelo e uma pluma. E esse é o resultado aqui. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Como vocês podem ver, ele solta o martelo e a pluma e os dois chegam exatamente ao mesmo tempo. A queda parece ser um pouco lenta e é verdade, porque a gravidade na Lua é 5 vezes menor praticamente do que a gravidade na Terra. Portanto, eles aceleram mais devagar do que aqui na Terra. Para finalizar, gostaria de retomar com vocês a lei da ação e reação. Quando o objeto A exerce uma força em um objeto B, B vai exercer em A uma força de igual intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Eu quis trazer alguns exemplos em vídeos que são interessantes para a gente exemplificar essa ideia. Aqui nós temos um vídeo mostrando exatamente a situação que eu falei no começo, dos dois patinadores se empurrando. Você pode ver que mesmo que um não exerça força sobre o outro, os dois são projetados para trás. Além da ação e reação, a gente consegue ver aqui o princípio fundamental da dinâmica, pois o grupo com mais massa recebe uma aceleração menor do que aquele grupo que tem menos massa, né? No caso, a moça que está sozinha, uma massa menor, recebe uma aceleração maior do que o grupo que tem as duas pessoas. Aqui também esse é legal para exemplificar porque elas estão fazendo força na bola e arremessando uma para outra, mas a gente vê que elas conseguem sendo projetadas para fora um pouquinho de cada vez. A bola recebe uma aceleração muito maior, a força que elas exercem na bola, a bola também exerce nelas, então elas são projetadas um pouquinho por vez para o lado de trás. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje sobre força e as 3 leis de Newton. Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado pela atenção.